A paz, irmãos. Segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, no Evangelho de São Lucas, Jesus está em Nazaré, sua terra natal, a terra em que foi criado. Ele entra na sinagoga, pega o rolo da Escritura e começa a ler na passagem em que o profeta Isaías diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, e a recuperação da vista para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Ao ler esta passagem, Jesus diz, em alto e bom tom, hoje esta passagem se cumpriu. E todos aqueles que estavam lá, de antemão, começaram a ficar admirados com a sabedoria, com a forma com que o Senhor proclamava a palavra de Deus e dirigia a sua oratória. Mas alguns disseram, esse não é o filho de José, o carpinteiro? Então Jesus toma a palavra novamente e diz a eles, com certeza direis a mim, cura-te a ti mesmo, médico. Porque eles estavam dizendo, mas esse não é Jesus, isso não vivia no meio de nós, não era ele que conosco convivia? Como é que agora está com tudo isso? Jesus também faz com que eles se lembrem da Sagrada Escritura, citando as passagens sobre o profeta Elias e sobre o profeta Eliseu. Que no tempo do profeta Elias, ele não foi enviado a mais ninguém no tempo da fome do que a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, em que o profeta curou o sírio Naamã, tendo tantos outros leprosos na região, mas um sírio foi curado. Ou seja, Jesus disse a eles, a fé de vocês é tão pouca que vocês não conseguem ver diante de vocês a verdade. Mais uma vez, Jesus coloca diante daqueles homens a verdade que incomoda a respeito deles, que eles não conseguem fazer-se ultrapassar na fé, para poder contemplar a graça de Deus pela sua falta de fé, porque são pessoas que banalizam. O ser humano normalmente costuma banalizar o sagrado, quando ele se acostuma. Aqui na comunidade Teotocos, nós costumamos dizer que não podemos nos acostumar com o sagrado, com a Eucaristia, com os sacramentos, com a palavra de Deus, porque o ser humano tende a banalizar aquilo com que ele se acostuma, tirar a sacralidade daquilo que é santo e fazer que seja algo comum do dia a dia, mais um acessório, mais um compartimento na casa, mais algo que é corriqueiro, tirando do sagrado a sua sacralidade, tirando do Senhor a sua santidade. Jesus diz isso a eles e isso os incomoda, porque quando a verdade é dura a nosso respeito, isso nos faz, muitas vezes, nos aborrecer, assim como eles se aborreceram, queriam matá-lo, jogá-lo do precipício. Nós temos que pedir ao Senhor que, diante da verdade da sua palavra, da verdade do seu Espírito Santo, que muitas vezes nos tira da mornidão, da falta de fé, nós venhamos a aceitar aquilo que é a nosso respeito, um desejo de mudança do próprio Deus que deseja que mudemos em determinada situação, que tomemos uma atitude na vida, que abandonemos a vida de pecado, que venhamos a ser pessoas mais caridosas, prestativas, pessoas que perdoam, pessoas que amam. Somos convidados hoje a abraçar a verdade de Deus a nosso respeito, para que possamos dar um verdadeiro passo na fé. Faça-se nós, Senhor, segundo a tua palavra.